Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Alex Cardoso na área, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula. Galera, lembrando, revisão de véspera para o concurso da Codeba, dia 18/11, a partir das 10 horas da manhã, evento ao vivo. O link está na descrição do vídeo, tem cupom de desconto, aprovado Codeba, te dá 20% de desconto nessa revisão. Tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo lá no meu Instagram. Não compre se você tiver dúvidas em relação à revisão de véspera, tá bom? Estou à disposição aí para você se tiver qualquer dúvida em relação a como que vai funcionar, beleza? Então vamos lá dar sequência aqui à nossa legislação. A gente resolveu na aula anterior duas questões, né? Vocês puderam visualizar que, a grosso modo, a banca, né, as bancas que cobraram esse tipo de questão, cobraram a letra de lei. Copia e cola, tá? Eu sei que muitos têm dificuldade com a letra de lei, né? Ler a legislação não é fácil, não é prazeroso, é algo chato, né? É algo que dá um certo trabalho, mas isso faz parte, tá bom? Isso aí faz parte do processo, galera. Então, vamos seguindo aqui com a nossa aula. O arrendamento de bem público destinado à atividade portuária vai ser realizado mediante aí a celebração de contrato, precedida de licitação. Percebam, o arrendamento de instalação portuária, né? Se a gente for voltar na legislação, vocês perceberam que, né? Vocês perceberam lá no artigo 4 que a concessão do porto organizado sempre precedido de licitação. Arrendamento de instalação portuária não colocou essa condição. É precedido de licitação, mas não colocou aqui de forma exclusiva só de licitação, tá? Porque tem a hipótese, pode ser dispensada a realização da licitação da área no porto organizado, quando for comprovado a existência de um único interessado. Se tiver um único interessado, para que eu vou fazer o procedimento licitatório, tá? Em sua exploração estiver aqui os seguintes requisitos: ter sido realizado ali um chamamento público pela autoridade portuária com vistas a identificar interessados na exploração econômica da área, né? E conformidade com o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Então, não quero, né? Quero dispensar a licitação. Primeiro vai verificar, fez o chamamento público, né? Fez o chamamento público para ver se tem gente interessada? Fez, né? Apareceu um único interessado, tá? Pode fazer aí a dispensa. Essenciais aqui, né, ao contrato de arrendamento, as cláusulas relativas. A gente viu já a questão de cláusulas, né? Aqui também, quase que da mesma forma, essa parte aqui eu vou pular, você depois vai dar uma lida aí nesses termos que devem constar aí dentro desse contrato de arrendamento, beleza? E uso temporário das licitações. Então, a administração do porto organizado poderá, uma possibilidade, pactuar com o interessado na movimentação de cargas com o mercado não consolidado o uso temporário de áreas e instalações portuárias localizadas na poligonal do porto organizado, dispensada a realização de licitação. Guarde prazos, galera. Prazos são importantes, tá bom? O contrato de uso temporário vai ter o prazo improrrogável de até 48 meses, tá? Vai ter um prazo aí improrrogável de até 48 meses. Na hipótese de ter mais de um interessado na utilização de áreas e instalações portuárias e inexistir disponibilidade física para alocar todos os interessados de forma concomitante, a administração do porto promoverá o processo seletivo simplificado para a escolha do projeto que melhor atenda ao interesse público e do porto, assegurado a isonomia e a impessoalidade.
Investimentos vinculados ao contrato de uso temporário vão ocorrer exclusivamente às custas do interessado, não tem direito à indenização de qualquer tipo de natureza. Após 24 meses de eficácia do uso temporário da área e da instalação portuária ou em prazo inferior, por solicitação do contratado e verificada a viabilidade do uso da área e da instalação, a administração do porto vai adotar as medidas necessárias ao encaminhamento de proposta de licitação da área e das instalações existentes. Por meio de um decreto, vai dispor sobre os termos, procedimentos e condições para o uso temporário de áreas e instalações portuárias localizadas na poligonal do porto organizado. Nas licitações dos contratos de concessão e arrendamento vão ser considerados como critério de julgamento, de forma isolada ou combinada, tá? Grave esse artigo 6º aqui, tem uma aparência de ser algo importante para a sua prova, tá? Maior capacidade de movimentação, tá? É um critério que vai ser levado em conta. A menor tarifa ou menor tempo de movimentação de carga. E claro, esses aqui não são critérios taxativos, tá? Outros podem ser estabelecidos no edital. Então, guarde esses critérios e lembre-se que podem ser adotados outros critérios estabelecidos no edital. As licitações, elas poderão ser realizadas na modalidade de leilão. Compete à ANTAQ, com base nas diretrizes do poder concedente, realizar procedimentos licitatórios. Editais das licitações vão ser elaborados pela ANTAQ, observando, claro, a diretriz do poder concedente, lembrando que o poder concedente é a União. Sem prejuízo das diretrizes, o poder concedente pode determinar a transferência das competências de elaboração do edital e a realização dos procedimentos licitatórios, delegado ou não. O poder concedente ele poderá autorizar, mediante requerimento do arrendatário, na forma do regulamento, a expansão da área arrendada para a área contígua dentro da poligonal do porto organizado, sempre que a medida trouxer comprovadamente eficiência na operação portuária. A ANTAQ ela pode disciplinar a utilização de forma excepcional por qualquer interessado de instalações portuárias arrendadas ou exploradas pela concessionária, assegurada a remuneração adequada ao titular do contrato. A autorização de instalações portuárias vão ser exploradas mediante autorização. Precisa fazer antes, chamada ou anúncios públicos, quando for o caso. Processo seletivo, quando for o caso, processo seletivo às instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado. E aqui tem as modalidades. O terminal de uso privado, estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte, instalação portuária de turismo, tá? A autorização vai ser formalizada por meio de um contrato de adesão que vai conter cláusulas essenciais, aquelas cláusulas que a gente já viu, tá? Com exceção da cláusula do inciso 3º, tá? No artigo 5º C. Deixa eu ver aqui. Não vai constar esse inciso. A autorização de instalação portuária vai ter o prazo de 25 anos, até 25 anos, pode ser menos, mas não pode passar de 25 anos, prorrogável por períodos sucessivos, desde que a atividade seja mantida e o autorizatário promova investimentos necessários para expandir e modernizar as instalações portuárias. A ANTAQ vai adotar medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimentos previstos nas autorizações e pode exigir garantias ou aplicar sanções, tá? A ANTAQ ela pode aplicar sanções, inclusive cassação da autorização. Interessados em obter autorização de instalação portuária poderão requerer a ANTAQ a qualquer tempo na forma do regulamento. Recebeu o requerimento de autorizações de instalação portuária, a ANTAQ tem a obrigação de publicar o extrato do requerimento, inclusive na internet, promover a abertura de processo de anúncio público com prazo de 30 dias para identificar a existência de outros interessados na obtenção de autorização de instalação portuária na mesma região e com características semelhantes. O poder concedente poderá determinar a ANTAQ a
qualquer momento e em concordância com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário, a abertura de chamada pública para identificar se tem aí algum interessado em obter a autorização da instalação portuária. Instrumento da abertura de chamada ou anúncio público indicará obrigatoriamente os seguintes parâmetros: região geográfica, na qual aí vai ser implantada a instalação portuária, o perfil das cargas a serem movimentadas e a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado nas instalações portuárias. O interessado em autorização de instalação portuária deve apresentar o título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito real ou instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição no respectivo terreno, além de outros documentos previstos no instrumento de abertura. Encerrou o processo de chamada ou anúncio, o poder concedente tem a obrigação de analisar a viabilidade locacional das propostas e a sua adequação às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário. Poderão ser expedidos diretamente as autorizações de instalação portuária quando o processo de chamada ou anúncio público seja concluído com a participação de um único interessado ou, existindo mais de uma proposta, não haja impedimento locacional à implantação de todas elas de maneira concomitante. Tendo mais de uma proposta e impedimento locacional que inviabilize a implantação de forma concomitante, a ANTAQ deve promover um processo seletivo, observando aí os princípios, da administração pública, o LIMP. O processo seletivo vai atender o que está no regulamento e vai considerar como critério de julgamento, de forma isolada ou combinada, maior capacidade de movimentação, menor tarifa ou menor tempo de movimentação. Claro que outros podem ser estabelecidos no edital. Em qualquer caso, somente poderão ser autorizadas as instalações portuárias compatíveis com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário. A ANTAQ poderá disciplinar as condições de acesso por qualquer interessado em caráter excepcional às instalações portuárias autorizadas, assegurado remuneração ao titular da autorização. Ok? Temos aqui aquele resuminho e bora de questões. Constitui obrigação da ANTAQ, galera. Você aí em casa, provavelmente eu vou dar um tempinho para você dar uma pausa no vídeo, tá? Dê uma pausa aí no vídeo. E agora vamos verificar a resposta. Batendo aqui com o nosso artigo 9º, gabarito letra A, ok? Promover a abertura de processo de anúncio público para identificar a existência de outros interessados na obtenção de autorização de instalação portuária na mesma região. E é isso, galera. Esse primeiro bloco, esse nosso segundo bloco aqui, uma única questão para a gente fixar o assunto. Competências é importante, os prazos que aqui foram apresentados também são importantes e atenção em relação às modalidades, ok? Galera, antes da gente terminar, reforçando mais uma vez, revisão para o concurso da Codeba, dia 18/11, a partir das 10 horas da manhã, evento ao vivo, vai ficar gravado na plataforma, então garanta essa oportunidade e tem cupom de desconto. O cupom Codeba, aprovado Codeba, 20% de desconto no ato aí da compra da revisão de véspera, ok? Muito obrigado. Eu espero aí que você tenha gostado da aula objetiva, direta, prática, como tem que ser. Aula relacionada à legislação tem que ser dessa maneira, sem muita frescura, sem muita enrolação, porque no frigir dos ovos a banca vai abordar a letra da lei. Então você não tem tempo aí para perder, beleza? Deixa o like, faça a sua inscrição. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.